O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, Padre Tiago, irmãos e irmãs, nós hoje veneramos a memória de Santo Atanásio, grande bispo e doutor da Igreja, é de Alexandria, do Egito, nasceu ali no finalzinho do terceiro século e atuou então bastante no quarto século, tendo um destaque em 325, no primeiro concílio lá de Nicéia. Um grande homem, e que nós vamos também citar alguma coisa aqui nesta homilia. E é até interessante porque, falando do concílio de Nicéia, a primeira leitura está falando aqui da resolução do concílio de Jerusalém, primeiro concílio da Igreja, que vemos a grande atuação do Espírito Santo na Igreja. Veja, antes ali de Pentecostes, nós víamos nosso Senhor Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos tudo o que o Pai havia ordenado a Ele. Então era Jesus que ia dizendo, olha, é assim, quem me vê, vê o Pai. Antes se dizia, olho por olho, dente por dente, não faça assim, eu porém vos digo, entre vós não deve ser assim. Com que iremos comparar o reino dos céus? Aí ia lá e contava uma parábola. Então Jesus, como ele mesmo diz, ele era o mestre, o guia. Mas ele diz que depois, quando ele voltasse para o Pai, ele ia enviar um outro defensor e queria conduzir, iria levar a igreja à verdade plena e queria recordar o que ele havia dito. Jesus subiu aos céus e é o que nós estamos vendo aqui na história da igreja nascente. Embora a gente vá viver também o Pentecostes, estamos nos preparando, mas nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na igreja, atuando, ensinando. É interessante essas expressões que mais uma vez aqui chamam a atenção, O Espírito Santo dizendo as coisas. Então a gente vê São Pedro falando aqui da ação do Espírito Santo entre os pagãos, porque aqui está a disputa. E agora, como a gente ouviu aqui, e ontem também seria a leitura falando também sobre o concílio, mas a gente vê essa problemática de que o evangelho está avançando, chegando aos pagãos. Aí alguns que eram fariseus e se tornaram cristãos disseram assim, não, a gente era fariseu, nos tornamos cristãos, então quem fosse converter agora também tem que passar pela lei de Moisés. Aí é batizado e vive o cristianismo, mas tem que ser circuncidado. E aí a disputa, São Paulo e Barnabé dizendo, não precisa disso não, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vale para quê? Não, tem que circuncidar, tem que passar por Moisés. Não, tem que passar por Moisés, e ficou isso. Então foram a Jerusalém para tirar essa dúvida com os apóstolos e os anciãos.
Então, é esse contexto que a gente está vendo aqui. E São Pedro, então, se levanta e começa a falar da experiência que ele teve de ir na casa de Cornélio, pregar o Evangelho e o Espírito Santo descer sobre eles. Aí é interessante que, veja, agora é o Espírito quem está conduzindo, né? E São Pedro, contando, quando fala desse relato, ele diz assim, olha, que o Espírito Santo disse a ele: estão aqui 3 homens que te procuram. O Espírito Santo dizendo isso para ele. Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei. O Espírito Santo falando para Pedro, mas agindo naqueles homens pagãos que foram atrás de Pedro. Fui eu que os mandei. São Tiago, na leitura de hoje também, na primeira leitura, recorda o que os profetas haviam dito. Jesus disse que o Espírito Santo ia recordar as coisas, o que ele tinha dito. O Espírito Santo falou pelos profetas. É claro que não foi fácil, porque é assim, no discernimento, na igreja, também às vezes fala uma coisa, acha que é uma coisa, acha que é outra. E os nossos pastores, agindo com um carisma próprio de conservar a verdade, anunciá-la, vão ali aos poucos discutindo, conversando, vão sendo iluminados e trazem a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que entra a figura também de Santo Atanásio. Porque assim como tinha uma disputa no concílio de Jerusalém, também havia uma disputa. E por isso foi convocado ali o concílio que discutia sobre a divindade de Jesus. Um outro homem muito inteligente, chamado Ário, dizia que Jesus não era Deus. Era uma espécie de semideus, ou a criatura mais perfeita que Deus tinha feito, mas que não era Deus. Então isso colocava em xeque, por exemplo, a nossa fé na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a encarnação, a nossa salvação pelo sangue de Jesus e a nossa divinização em Cristo. Quer dizer, Jesus é aquela escada de Jacó, meus irmãos, que nos leva ao céu. Ele veio até nós, mas Ele também nos leva a Deus, nos leva ao Pai, leva-nos até a vida de Deus. Isso aqui, vamos dizer assim, quebraria na base o anúncio feito pelos apóstolos. E até é dito isso aqui, né, na primeira leitura, diz assim: é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles, os pagãos. Aqui São Pedro está dizendo isso, é pela graça do Senhor Jesus. Se Ele não fosse Deus, nós não receberíamos realmente a salvação pelo Seu nome, pelo Seu sangue, e não participaríamos da vida interna de Deus. Por participação, não participaríamos da comunhão com Deus. E foi isso que nosso Senhor veio nos dar. Então aqui, meus irmãos, há um apelo àqueles que ficam às vezes beirando outras doutrinas, ficam escutando coisas que não professam a fé da igreja. Nós não podemos ficar dando ouvido a essas coisas não, minha gente. Sabe aquela ovelha que fica brincando assim no penhasco, né? Esses dias eu vi um vídeo de um cachorro. A pessoa até dizia assim, quando a legenda do vídeo, né? Quando alguém fica buscando problemas, né? O cachorro trazia uma pedra na boca, aí ele jogava num tanque assim cheio de água, ele jogava e ele mesmo pegava com a boca. Aí ele pegava o negócio, jogava de novo, ia com a pata assim, ó, jogando, o negócio caía na água, ele ia de novo, até que o negócio caiu lá e ele teve que pular também lá dentro da coisa. Tem ovelha que fica farejando erva daninha. Ah, será que é bom isso aqui? Será que é isso? Será que é aquilo? Buscando talvez uma coisa mais conveniente a si, um alimento mais apetitoso. Para Ário, era mais difícil conciliar que Jesus, aquele homem, tinha a mesma substância também do Pai. Era mais fácil dizer que não, vamos, ele é mais ou menos, é meio lá, meio cá.
e não 100% Deus e não 100% homem. Então, às vezes, a gente, para conciliar uma coisa conforme nossa conveniência, a gente fica buscando falsas religiões e não sabe o perigo que a que está se arriscando, que erva daninha está comendo, se vai só fazer se vai fazer bem, se vai fazer mal, se vai matar, se é veneno. E aqui a gente está falando da salvação de nossas almas. Você não sabe o trabalho que deu isso aqui, porque ainda estava nos anos 500 já, e ainda tinha imperador, rei, né, melhor dizendo, que se avizinhava da doutrina de Ário. Então isso foi um trabalho enorme na igreja, por muito tempo, porque muita gente da alta assumia, também imperador. O Santo Atanásio, por isso, foi exilado 4 vezes. Isso deu um trabalho danado, pela verdade da nossa fé. Agora, claro, tem gente que já caminha já há um tempo, já sabe que não deve comer certo tipo de alimento. Mas vale a pena a nós aprofundar nas verdades de fé que nós já professamos. Por exemplo, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, mas Jesus também é consubstancial a nós. Do Pai traz o mesmo ser divino, mas quando se encarnou no seio da Virgem Maria, também a mesma substância humana. E o que isso importa para nós? E aqui seria voltar para estas verdades com um olhar agora também contemplativo. Por exemplo, como nós não seríamos curados, às vezes, das nossas rejeições? Fulano não me ama, fulano não me quer, perdi isso, perdi aquilo, fui esquecido. Se a gente lembrasse que nós fomos lembrados por Cristo, por Deus, que veio até nós e nos deu o maior dos bens, a vida eterna, e participar desde aqui da vida de Deus. Gente, se a gente parasse para analisar mesmo isso, né? Meditar, contemplar, rezar com isso, quando a gente se sentisse um tanto de lado, escanteado, não me convidou para a festa. Se a gente lembrasse que fomos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, da vida eterna. Não estou falando que não é importante, né, as relações humanas, as amizades, não estou falando isso. Mas estou falando que talvez a gente deixasse, desculpa a expressão, né, algumas frescuras de lado, a gente lembrasse que Deus nos amou até a cruz e nos fez participar da vida da Trindade. Se a gente lembrasse disso, muitos pecados a gente deixaria de fazer. Quer dizer, eu vou perder a comunhão com Deus por causa desse prazer momentâneo, por causa dessa vanglória, né, dessa glória vã. Não, eu não perderei a comunhão que Cristo me deu. Ele que é a minha escada, que me leva ao Pai. E é isso que nós vamos fazer agora, ao consagrar o pão e o vinho, nós vamos poder ir da terra ao céu, desse chão até a comunhão com a Santíssima Trindade.